Para o pessoal ir entrando aí para confirmar se está tudo ok aqui no áudio e no vídeo. Me confirmem aí, por favor. E aí, pessoal que já entrou, me confirmem se está tudo certo aqui no áudio. Vocês estão me ouvindo bem? Tá tranquilo? Eu tô achando que tá travando um pouquinho aqui. Aí se vocês me dissessem, seria muito bom. Tá ótimo, que bom. Espera a Bruna entrar então aqui para... Entrou inclusive, foi só falar nele. Apareceu. Ver se tá certo aqui. Conectando. E Conectou. aí? E aí? Tudo em Aqui paz? nada, e aí? Tudo certo. Tudo em paz. Meu computador deu um probleminha aqui, mas vamos embora, vamos pra frente. Só subir aqui um tiquinho para aparecer um pouquinho, beleza. Eu ia colocar o comentário aqui, mas eu não tô Fixado? achando. Live 14, né? A gente tá. É, live 14, Aí eu ia colocar o no ponto capítulo, de mas não sei mais partida. qual capítulo. No ponto de partida, Porque. capítulo 2. É porque agora é o segundo capítulo da segunda parte, né? É, da parte 2, né? Aí eu fiquei sem saber como colocar aqui. Pô, o pessoal que entrasse e achar que tava vendo um Pronto. negócio que já passou. Tá ótimo. Live 14 tá ótimo. Pronto. Então vamos lá, vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós. Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom, então, como a gente estava falando, a gente está aqui no segundo capítulo da segunda parte, né? Pois, Estamos na largada, né? Da vida espiritual. né, tanto que o nome do capítulo é No Ponto de Partida, né? Então, algumas pessoas devem estar estranhando. Como é que vocês estão na 14ª live falando de ponto de partida, né? Que Exato. absurdo é esse? Bom, a gente explicou na live passada que, na verdade, o que a gente viu até então foi uma introdução acerca de elementos essenciais para compreendermos o que há em cada morada, né? E agora a gente realmente iniciou ali a conversar sobre as moradas, né? Na live passada a gente falou das primeiras, e agora a gente já vai começar a falar das segundas, né? Vai estar falando de como sair das primeiras e ir para as segundas moradas, o Vale, que é que vai gerar vale esse avanço, né? salientar, né? Que eu acho que a gente já falou aí várias vezes, mas a gente sempre pode comentar. O Frei, ele não costuma considerar as primeiras moradas como parte do caminho espiritual, Isso. né? Ele trabalha o caminho espiritual sendo das segundas para frente. Então, todas essas 14 lives aí são preparação para o que a gente vai começar hoje, né? Que é a reta final do curso, né? As próximas aí 8 lives, a reta final do nosso curso. E é quando o Frei fala do que a alma pode fazer por si só para se aproximar a Deus, né? Que são as segundas e terceiras moradas. Então a gente começa hoje com o ponto de partida. Como é que a gente começa, né? A gente tem a primeira conversão, não quero ser do mundo, quero ser de Deus. E agora a alma está decidida. Não só quero ser de Deus, como quero ser 100% de Deus, quero ser santo. E Isso. aí, este é o ponto de partida, né? Porque agora quero ser santo, quero estar em união eterna com Deus, lá nas sete namoradas e, se Deus quiser, no céu. Eu acho interessante porque o gesto de sair das primeiras moradas e para as segundas lembra o gesto que gerou o nome do livro, né? O gesto É, de Santa Teresa de querer sair ali para morrer
né, pela causa de Cristo, e dizer que ela queria ver a Deus, né? Ela queria aquilo que ela queria ver a Deus. Então isso aqui é exatamente o gesto ou a atitude que faz o cara sair das primeiras moradas e ir para as segundas moradas. Porque é exatamente a ideia de você fugir para Deus, né? Que é o que ela ia fazer. Ela estava fugindo ali dos seus pais, dos seus familiares, né? Ela estava fugindo para Deus. Fugindo para quê? Para ver a Deus. Então, o que marca e o que vai delimitar exatamente o ponto ali de encontro, né? De interseção entre as primeiras e as segundas moradas, o que vai fazer você sair das primeiras para as segundas é simplesmente esse desejo de querer fugir dali, de querer não ficar naquelas primeiras moradas. Então, a gente vai perceber que não é algo assim, não é uma experiência pela qual você precisa passar para você sair das primeiras e para as segundas moradas, mas é simplesmente um gesto intelectual Uma decisão, e espiritual, uma decisão para você querer ir a águas mais profundas, você buscar a Deus verdadeiramente, né? Então, é simplesmente você estar naquele local, como a gente, Santa Teresa explica muito bem, né? Como se você estivesse numa sala iluminada, mas você está com um cisco nos olhos que você está tentando tirar para poder enxergar. Então você simplesmente toma a decisão de arrancar aquele cisco de vez e querer se aproximar da luz. Então é basicamente esse gesto, né? Eu acho bonito o jeito que o Frei vai escrevendo no capítulo, que ele vai dizer que exatamente esse é o objetivo da espiritualidade teresiana. É organizar essa fuga para Deus. Porque o objetivo é você fugir para Deus, no sentido de você entrar nas chagas dele, nas chagas de Cristo, e ali você encontrar as delícias, né? Você se querer se demorar ali. Então esse gesto de fugir para Deus... Entender, né, que nada, nenhuma riqueza terrena, nenhuma glória, nenhum bem mundano, até a amizade e o amor dos familiares, nada disso se compara aos deleites da alma que está unida a Deus, né? Então, não é que você vai abandonar tudo, mas entender, hierarquizar o que é a importância, né? Nada do mundo se compara à graça de estar unido a Deus, né? E os frutos que isso vão gerar nas vidas das pessoas. Então, é entender também, quando se toma por decisão, né? Seguir, querer ver a Deus realmente, encontrar com Ele dentro no interior de sua alma, entender isso, entender que lá está o mais valioso, o que vale a pena, né? Dedicar a vida para isso. É interessante porque a alma que entra nas primeiras moradas é a alma que sai do estado de pecado mortal, né? Tá no estado de graça e rezou. Por ter rezado, abriu a porta do castelo, né? Então, ela, por estar em estado de graça, ela está cumprindo os mandamentos. E se a gente enxergar melhor, isso que o Bruno está falando, é basicamente você viver de forma mais perfeita o primeiro e maior mandamento de todos, né? Que é colocar Deus no lugar devido dele. Né? Que é a coisa mais importante da nossa vida. Coisa, bem entre aspas aqui, tá, gente? Né? É o elemento, né? É o norte, realmente a pedra angular da nossa vida, né? Então, nada mais é do que isso, essa decisão de você viver de verdade aquilo ali. Caramba, me decidi, agora eu vou viver de verdade isso daqui. Até então eu tava brincando, né? Agora o negócio vai ser sério. Tipo isso, as segundas moradas. Você tomou uma decisão de dar passos mais profundos, de criar vergonha na cara e sair daquela salinha escura e buscar de onde está vindo essa luz. Uma coisa que é importante, né? Quando você está naquela salinha escura, amarrado, com os olhos praticamente vendados, que são as primeiras moradas, quando você adentra, né? Numa vida de oração, você começa a se ver, né? Porque você está no escuro, você nem se conhece. Então a alma que está nas primeiras moradas, ela não tem nem o conhecimento verdadeiro de quem é. E como a gente já falou, a gente fez uma live, né, sobre o autoconhecimento, acho que faz umas 6 ou 7 lives que a gente falou sobre isso. Foi uma das primeiras. Sobre o conhecimento de si mesmo. E o conhecimento de si mesmo, ele é acompanhado, atrelado ao conhecimento divino, né? Então, quanto mais você passa a conhecer a Deus, ou seja, você trava seu tratado de relação de amizade, né? Nessa fase a gente está numa amizade inicial, né? Os amigos que estão se conhecendo, né? Você conhecendo a Deus, ele vai conhecendo por inteiro, mas quando você vai conhecendo a Deus ali no começo, naquela realidade, ele vai também revelando a você quem você é. E aí existe um processo, né, de interiorização não só da alma, como da mente. Você passa a entender suas dificuldades, seus problemas, por que você é de tal forma. Então isso é muito importante. Você passa por esse aí, é um conhecimento de si, dependendo do conhecimento de Deus.
E aí, quando o Freire vai colocar lá em dois pontos principais, né, ele vai colocar quais são as orientações para Deus que se tem que ter, e depois sobre as disposições necessárias aos principiantes, né? Então, nesse primeiro ponto, quando ele vai falar dessas orientações para Deus, ele já começa dizendo assim, ó, a busca de Deus é o primeiro passo, e ao mesmo tempo que é o primeiro passo, é a atitude mais importante de todos. Por isso que é no ponto de partida, né? Tem aquela frase muito famosa de Santa Clara, nunca perca de vista o seu ponto de partida. Por quê? Porque é a coisa mais importante que nós temos. Então, a coisa mais importante que nós temos, além de ser o primeiro passo na vida espiritual, é o passo mais importante, que é buscar a Deus, querer ver a Deus, tá? E aí, Vamos querer ver a morrer, né? Deus... Morrer querendo ver a Deus, né? Exato, né? E aí esse querer ver a Deus é o que o Bruno está explicando aí, né? Que é esse conhecimento de si ao tempo que você está conhecendo quem é Deus, né? Então você conhecer a Deus que habita no mais profundo da sua alma, né? E você conhecendo a Ele ali, você vai enxergando as riquezas que há na sua alma, né? Que coisa bonita é você ter esse duplo conhecimento, né? Ao passo que você está se conhecendo, você está conhecendo a Deus. Porque você não se conhece num simples ato, sei lá, individual ou isolado, mas você se conhece olhando para aquele que te conhece mais do que você mesmo se conhece, né? Que é mais interior do que eu mesmo, né? Mais íntimo de mim do que eu mesmo, como vai dizer Santo Ele, Agostinho. ele assim, eu sou engenheiro civil, então ele é o seu planejador, ele planejou você, né? Ele concebeu você dentro ele sabe de você por inteiro, cada fio de seu cabelo, todas as suas dificuldades, todas as suas idiosincrasias, né? Tudo pequenininho seu, Deus entende. Então, quem vai saber mais de você do que aquele que planejou, que quis criar você no útero da sua mãe, né? No ventre da sua mãe. Então, conhecer a Deus sempre andará de lado a conhecer a si mesmo, né? E para entrar nas segundas moradas, você tem que empreender essa força, essa vontade de conhecer a Deus. E a santa, né, a Santa Teresa de Jesus, né, na Santa Madre, ela fala muito que para começar por esse caminho, né, de você querer conhecer a si mesmo e esse tratado de oração, você deve começar a abandonar as coisas que as coisas que não são importantes na sua vida, né? Então isso aí, amigo, já é uma coisa importantíssima, porque quando você começa a abandonar, deixar de fazer as coisas que não lhe levam para frente, a sua vida aqui na Terra, aqui sua vida normal, mundana, já melhora. Porque quando você não está fazendo alguma coisa que não lhe leva para frente, você está fazendo alguma coisa que te leva para frente. Quando você não tá se atrapalhando, você está se ajudando. E aí você vai começar a progredir, não só na vida espiritual, como também na vida de trabalho, né? Na vida familiar, na vida social, na vida da igreja, né? Tudo isso vai crescer de acordo com a sua disposição de ter amizade com Deus. Isso. Na verdade, o que vai diferenciar ali a alma das primeiras para as segundas moradas é porque a alma das primeiras moradas ela faz oração ali uma vez no mês, né? A alma que entra nas segundas, ela, na linguagem de Santa Teresa, ela começa a ter oração, né? E o começar a ter oração nada mais é do que você... É o que faz, na verdade, a alma sair das primeiras e para as segundas. Esse começar a ter oração, ou seja, uma certa frequência. E como você está tendo uma certa frequência, que é na oração, que é um encontro entre duas pessoas, você está começando a conhecer mais a Deus, né? E você conhecendo mais a Deus, você vai reconhecendo melhor quem você é de verdade. E aí entra esses passos que o Bruno está dizendo aí. E vamos você se desapegando dessas ser coisas. bem sincero, né? A frequência é no mínimo diária. Você tem que rezar no mínimo diariamente. Não vá achando que se você rezar na quinta-feira na adoração e no domingo de missa, você vai estar conhecendo a Deus, não. Porque a Santa fala que na primeira morada a alma reza de vez em quando, né? Então ela não tem um horário. Mas se realmente você quiser empreender essa jornada, né, você deve não só ter um horário, como ser um horário fixo e repetitivo, né? Você tem que rezar todos os dias naquele mesmo horário, empreender realmente ser organizado, né? Você tem que ter uma organização para isso, né? E isso aí vai exigir da pessoa, né? Tudo no mundo que exige rotina vai exigir da pessoa uma energia, né? Uma energia para ser despendida, né? Você vai ter que desprender sua energia nesse trabalho, né? Que é aí. Mas não adianta não. Você já está correndo. Não tô correndo, né? Porque você botou muito texto. Mas vamos lá. Eu falei aqui de se afastar das coisas do mundo, eu pulei o quê? Diga aí o que eu pulei. Não, é porque assim, nessa questão de se afastar das coisas do mundo, eu acho que era bom a gente talvez se demorar um pouquinho falando, porque as pessoas às vezes queriam uma coisa muito
é daquela coisa da primeira conversão mesmo. Né? Como sendo se afasta das coisas do mundo, sei lá, o cara vivia na bebedeira, aí o cara saiu da bebedeira, pronto, se Não, afastou das coisas do mundo, né? isso aí é a Mas o primeira, negócio. é sair de fora para a primeira morada. Isso aí Exato, exato. O que a gente está falando aqui, ó, Santa Teresa, ela é muito direta, ela vai dizer, ó, para entrar nas segundas moradas, convém abrir mão das coisas e negócios não necessários, não cada um de necessários. acordo com o seu estado. Supérfluos. Ou seja, tudo Exatamente. aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que te tira de Deus, né? Tudo aquilo que te afasta de Deus. Aí ela vai dizer, por exemplo, para as irmãs, né? Ela vai dizer, irmãs, guardai-vos dos cuidados alheios. Ou seja, para de se preocupar com a vida dos outros. De Começa a se preocupar fofocar. com a tua vida, né? Começa a se Exatamente. preocupar com a tua vida. Olha para o teu umbigo e vai percebendo as sujeiras que tem ali para você limpar. O que é que pode ser tirado dali? O que é que pode ser retirado da sua vida? Tá? Então, são essas coisas, né? E aí essa alma que ela vai começando a ter oração e vai tendo esse desprendimento, se afastando dessas coisas, né? Mesmo aos tropeços, ela começa a ter um duplo, como é que eu posso dizer assim? Um duplo cuidado. Acontece uma dupla ação, na verdade, né? Ela vai, ela vai procurando fugir das cobras, que são exatamente essas coisas Você do entra, mundo, né? né? Que Você entra tentam com nos os animais tomar. peçonhentos na primeira morada, né? Tá, a gente já falou Isso, isso porque na só outra que você parte. está meio cego nas primeiras moradas. Quando você chega nas segundas, você está começando a enxergar as cobras. Então você está começando a fugir delas para você não ser mordido por elas. Ou seja, você começa a fugir dos pecados, mesmo os veniais, né? Que são exatamente, faz parte desse desapego dessas coisas, né? Essas coisas do mundo, né? E ao mesmo tempo que você está procurando fugir das cobras, que aqui entra uma coisa sensacional que o povo às vezes não presta atenção na beleza que há nisso. Você começa também a entender que é bom deixar essas cobras de lado, esses bichos peçonhentos de lado. Então isso é uma coisa muito importante, porque tem gente que, não cresço espiritualmente há anos. Beleza, qual o motivo? Porque tem gente que não cresce, mas percebe que não cresce e entende que é ruim não crescer. Se você simplesmente não está crescendo e você não se importa com isso, você está numa situação muito mais complicada de resolver, entendeu? Para mudar aí a sua cabeça, o seu coração, a sua alma, é muito mais complicado que alguém que, tipo, tá ruim, mas percebe que tá ruim, percebe que deveria estar melhor e tenta fugir do ruim. Mesmo que aos tropeços esteja ali caindo várias vezes, tal, mas está tentando aquilo dali, né? E aí que entra mais uma vez a necessidade do diretor espiritual, que a gente vai falar aqui mais de uma vez na live de hoje, né? Por É. quê? Porque esse desprendimento, esse se afastar dessas coisas essas cobras, esses bichos peçonhentos, esse desprendimento ele é sustentado por algo chamado organização da vida exterior. Que para os religiosos existe uma regra de vida que diz o que ele deve fazer, Que ajuda divide o demais, né? dia dele, Isso, muito, isso é a melhor coisa, né? divide o dia do cara ali todinho, que você tem que fazer. E para nós, não temos uma regra, né? A não ser que você faça parte da CDS, por exemplo, de outra ordem, né? Não temos uma regra, mas ao mesmo tempo que a gente tem uma regra, a gente não tem algo que diga o passo a Divida passo seu do dia, nosso né? dia, né? É. Que é o que a gente chama de plano de vida, tá? Um santo que fala muito sobre isso, eu indico, é São José Maria Escrivá. Ele fala muito a respeito dessa temática de plano de vida, de organização, da necessidade de se organizar. Então, essa organização, ela vai te ajudar a você deixar esse desprendimento forte. E esse desprendimento forte, ele vai te ajudar a avançar nas segundas moradas. Então, é legal porque o Frei, como é em texto, ele não coloca um esquema, às vezes você passa despercebido, mas ele vai colocando um esqueminha. Como é que sai das É. primeiras para as segundas? Você tem que ter um desejo verdadeiro de querer ver a Deus. Beleza, escolheu isso? Como é que você faz para colocar em prática o desejo de ver a Deus? Rezando, pô. Porque rezando você está conversando com ele, você está vendo, de certa forma, espiritualmente, mas está. Né? Então, com que você vai rezando, você vai se tornando amigo daquela pessoa. Aí eu volto para aquela máxima de Santo Agostinho, ide noli inde vele, né? Ou seja, amigos são aqueles que amam as mesmas coisas ou buscam as mesmas coisas e odeiam as mesmas coisas. Então, se você está rezando, está se tornando íntimo de Deus, você começa a buscar as coisas que ele também busca e você começa a odiar as coisas que ele odeia. Então, isso vai gerar em você automaticamente, a oração gera em você automaticamente esse desprendimento. Não vai ser algo forçado. Aversão ao pecado. Exato, você vai automaticamente se afastar dessas coisas que você sabe que não agradam a esse teu amigo, né? E ao passo que você vai se afastando disso, né? Se você não deixar isso de forma organizada no seu dia, você tem que ter certeza de uma coisa. Tem que ser organizado. Você vai ser traído, meu velho. Você vai ser traído por você mesmo, pelo seu corpo, pelo seu cérebro, entendeu? Pelos convites que acontecem no seu dia. Você vai ser traído. Então, ou você se organiza, e aí, se você tem dificuldade
para cumprir aquilo que você organizou. Ou você coloca-se, né, diante do auxílio de um diretor espiritual ou de um irmão na fé, mais maduro, alguém para te ajudar. Ou então vai ser complicado para você manter esse desprendimento e essa vida de oração. Tá? E na raça, né? Levar no peito na raça. E aí, na raça. Eu só queria aí, fazer um adendo. Santa Teresa, quando ela está falando da regra, né? Da regra que rege as irmãs do Carmelo, ela diz uma coisa que é muito legal. Ela fez: se eu soltar a regra, né, e deixar vocês aí livres, com 2 dias vocês vão estar batendo aqui na porta da minha cela, doidas, para que eu retorne com a regra. Porque não tem coisa pior do que você estar solto, né? A gente tá vendo aí na pandemia, isso aí é a maior verdade. Ela disse isso, ó. 1500, rapaz. Ela falou disso em 1500. Ela disse: olha, se eu soltar a regra aí, disse todo mundo aí, ó, irmãs, façam o que quiser. Quem quiser fazer vela, vai fazer vela. Quem quiser lavar roupa, vai lavar roupa. Quem quiser rezar, reze. Quem não quiser, não fique na cela o dia inteiro. Se eu disser isso, com 2 dias, ela disse, as irmãs iam voltar, batendo na porta dela, pedindo para que ela instaurasse a regra novamente. Porque uma vida que é organizada, ela encontra o sentido. Ela encontra o sentido nas tarefas, nas obrigações dela. E a regra das irmãs, ela obriga as irmãs a rezar, a serem amigas de Deus. Então, ou elas são amigas de Deus, ou elas não ficam no Carmelo. Né? Isso é uma coisa que é bem verdadeira, né? Ou lá no Carmelo, né? Ou se reza, ou se reza, né? Fala isso, né? Tem muita opção, não. Na casa de Teresa, ou se fala de Deus, ou não se fala nada, né? Essa é a frase, né? Ou se fala de oração ou não se fala. Exatamente. E aí o Frei ele vai colocar um negócio ali. Porque assim, bicho, eu acho assim que o estudo que esse homem fez para conseguir compor esse livro foi um negócio São assim. anos, né, velho? É como se a gente tá pegando aqui o negócio todo mastigado, entendeu? Já tá pronto. Exatamente. O que ele fez para unir, entendeu? Porque olha só, o que ele coloca agora é muito interessante para quem não é carmelita, tá? Porque ele vai colocar em contraponto a sugestão da vida do crescimento espiritual, principalmente para os principiantes de Santa Teresa, em contraponto com o que outros santos colocam. Porque veja só, olha o que Santa Teresa vai dizer. Ela vai dizer que para o principiante, ele tem que focar em começar a rezar. E aí, começando a rezar, ele vai adquirir virtudes. Quando ele conseguir entrar na oração de contemplação, ou seja, quando agora é Deus quem dá a oração, não é mais ele que se esforça para ir atrás da oração, é Deus quem dá. Ou seja, contemplação. Ele está parado, contemplando o que Deus está falando para ele, certo, gente? Isso aí é só porque tem gente que acha que contemplação é você olhar uma imagem e ficar contemplando. Não é isso que a gente está falando, certo? Contemplação é a oração de contemplação, lá depois das quartas moradas, entendeu? Que é Deus que chama para a oração. Exatamente. Então, quando você chega lá para frente, ou seja, até as 3 primeiras moradas, e aí vamos focar no curso da gente aqui, né? Até as 3 primeiras moradas, a gente tem que focar na vida de oração. É ser fiel na vida de oração. E não em adquirir virtudes. Esse é o caminho de Santa Teresa. Os outros santos indicam outros caminhos. As virtudes são consequência da oração. Esse é o caminho carmelita. Exatamente. Certo? As virtudes são consequências da oração. Quando então, você, foco quando total você se na oração. estabiliza na oração, aí o que é que vai acontecer? Aí você vai ter que praticar a virtude para você conseguir progredir na contemplação. Então, as 3 primeiras moradas, você tem que focar em ter uma vida de oração sincera e verdadeira. As virtudes, elas vão surgir no jardim. Entendeu? Quando você estabilizar nesse crescimento da oração, aí sim você vai ter que focar em praticar essas virtudes para que você mantenha essa estabilidade na oração. Entendeu? Então, eu falo isso porque tem vários outros santos, né? Muitos métodos espirituais que focam em você adquirir virtudes primeiro. Você tem que ter tal virtude, tal virtude, tal virtude. Não é tanto que se você pega caminho de perfeição, Santa Teresa demora ali uns 20 capítulos só falando de virtudes que tem que ser adquiridas. Né? Só que antes de falar disso, ela fala no livro da vida da importância da oração. Tá? Então, vieram até me perguntar essa semana que ia começar a ler os escritos de Santa Teresa, né? Aí disseram, eu vou começar lendo o Caminho de Perfeição e tal. Eu disse, o ideal é você começar lendo o livro da vida, para depois ir para o Caminho da Perfeição. Porque, senão você... Santa Teresa, ela não escreveu um tratado teológico, entendeu? Então as coisas às vezes ficam soltas, você tem que ler o todo do jeito certo para você encaixar cada coisa no seu lugar. Por isso que esse livro é muito bom. Porque o Frei faz isso para você. Faz isso direto, ele já te dá pronto. Né? Ele pega todas as partes que são convenientes àquele assunto de todos os santos. Né?
Não só da obra de Exato, Santa Teresa, exato. como ele pega Santa Teresinha e pega de São João da Cruz. Exatamente. Exatamente. Então assim, essas orientações, né, que o Frei coloca aqui, é basicamente focar nisso. Focar na vida de oração, que é o que diferencia a alma das primeiras para as segundas moradas. A alma das segundas moradas é a alma que tem oração. Então ela pratica a oração frequentemente. E foca nisso como sendo a coisa mais importante da sua vida espiritual. Certo? É isso aí. Vamos lá para a energia, que esse não está doido para falar da energia. Falem da energia. Quais são Ah, as não, disposições? eu tenho medo da gente queimar o horário todinho com essa Dá primeira tempo, parte, vai dar entendeu? tempo, vai dar tempo. Quais são as disposições necessárias aos principiantes? A primeira Rapaz, delas, é preciso compreender que o trabalho, né, que é o que vai acontecer para você ter uma vida de oração ativa, né, uma vida de oração frequente e constante, você vai ter que despender muita energia, né? Você vai ter que realmente se esforçar. E a gente falou isso, se eu não me engano, acho que foi eu e Doug mesmo que falamos dos tipos de trabalho, né? O trabalho braçal, o trabalho intelectual e o trabalho espiritual. Os três, todos eles despendem energia, mas não há comparação entre um trabalho braçal e um trabalho intelectual e um trabalho intelectual com um trabalho espiritual. Você para passar meia hora rezando, amigo, você passar assim, fechar os olhos e passar meia hora falando com Deus dentro de você, focado dentro de você, você vai desprender uma energia que muita gente não consegue. Né? A gente vê isso aí na missa, dá 2 minutos o povo comunga e o cara já está conversando com a pessoa do lado. Por quê? Porque não tem o menor esforço, a menor energia para desprender um evento único de oração. Entendeu? O pessoal consegue passar 4 horas batendo no martelo numa obra, consegue passar 8 horas por dia sentado na frente do computador trabalhando, mas não consegue passar meia hora em oração. Então, quando você estiver entrando nisso aí, quando você tiver, assim que você abrir o olho, né, e disser, vou ter uma vida de oração constante, saiba que você vai ter que despender muita energia. Vai ser um exercício mais pesado do que um exercício físico ou um exercício intelectual, do que sentar uma bundinha na cadeira e estudar algumas horas, ou ir para uma academia e fazer 2 horas de exercício lá. Vai ser bem mais difícil. Então, a pessoa tem que estar realmente com uma determinada determinação, né? Como disse a doutora Teresa. Ela fala até para as irmãs, né? Sejam viris, porque precisa realmente que você tenha força, né? Você tenha uma decisão de enfrentar, né? O, o, o caminho árduo da vida de oração. Né? E aí, aqui no material a gente colocou, né? Num princípio está a maior dificuldade, porque no início são eles que trabalham, embora seja o Senhor que lhes deu o capital. Ou seja, apesar de Deus nos dar tudo, né? A graça, se tudo ser graça, Deus nos dá tudo, a gente vai ter que realmente desprender o esforço, o trabalho. E se esforçar, né, gastar a nossa energia com isso, apesar da energia de tudo que é nosso, né, ter sido dado por Deus. e aí, Santa Teresa, ela não ilude, né, os principiantes. Ela vai dizer, ó, se preparem que a batalha vai ser árdua, vai ser pesado o negócio, desde o começo, principalmente no começo, né? E aí a gente vai vendo que a batalha que é enfrentada nas segundas moradas é uma batalha muito mais difícil do que a batalha enfrentada nas primeiras, né? Por alguns motivos. Primeiro, né, tá aí no nosso material. Primeiro, a alma nas segundas moradas, ela começa a lutar contra os pecados veniais, ou seja, contra as suas tendências, as suas más inclinações. Ela vai começar a lutar contra ela vai focar menos em pequenas batalhas do que só olhar a guerra como um todo, entendeu? Ela vai vencendo as batalhas pequenininhas para vencer a guerra como um todo. Primeiro ponto é esse. Segundo, é que ela vai ter que muitas vezes rezar sem vontade, né, que são as securas na oração, que o Senhor começa a dar nas segundas moradas. Né? Ele vai começar a permitir esse tipo de coisa de propósito, para nos provar, para nos ensinar com isso. Né? Porque é muito fácil você só rezar quando está com vontade. Né? Você sai de um retiro espiritual, você está no gás ali. É muito bom rezar quando você sai dali, quando você está no retiro. Difícil é rezar quando você está lascado financeiramente, quando você só recebe uma notícia ruim, né? Quando alguém te trata mal. É muito difícil rezar nessas horas. Então, Deus vai dar essa segura de propósito, né? Vai dessa aridez na oração de propósito, né? Terceiro ponto é que a alma nas segundas moradas ela vai começar a renunciar a alguns hábitos, aquilo que a gente estava falando, né?
amar as mesmas coisas e odiar as mesmas coisas. Então vai começar a deixar de lado hábitos que não são bons. Vai deixar de lado coisas que fazia que não são coisas boas, que não agradam a Deus, né? E por consequência, né, a alma, quando faz deixar os hábitos, ela começa a lutar, ter problemas com o meio familiar e social, né? Isso aí é a coisa mais normal do mundo, né? Quando a pessoa começa a igreja aí, eu lembro muito quando eu era jovem, né? Que eu ia para pro JC, para as coisas, meus pais ficavam, você não fica em casa, você não sei o quê. Tem sempre uma barreira, sempre são criadas barreiras, não só sociais, como até mesmo familiares, né? Para que você abandone certos vícios, né? Abandone certos hábitos. Quando ele Você vai. coloca, quando ele coloca esse social, vai até além disso, Bruno. Eu acho que ele está tentando falar assim de você vai começando a ter como princípios coisas que são valores inegociáveis, né? E aí determinadas amizades se tornam impossíveis, determinados Impossíveis. círculos de conversa se tornam impossíveis, né? O que você assiste, o que você escuta, o que você lê vai tendo que mudar, porque tem coisas que são como eu falei, são valores inegociáveis. Não dá para se discutir a respeito de algumas coisas, né? E aí Exatamente. vai acontecer isso, né? E aí vai gerar também o próximo passo tem aí, que é a questão da dificuldade de você se isolar, né? O cara que está nas segundas moradas, ele vai começar a ter um desejo de rezar em silêncio, de se isolar, de ficar sozinho com Deus, não gastar tempo ali sozinho. Então, ele pode ter o texto em família? Pode. Ele pode ir à missa todos os dias? Pode. Mas ele vai querer momentos de solidão com Deus, né? No fim da missa, ficar ali um pouquinho rezando, né? Acordar mais cedo e ficar um pouco ali em silêncio, rezando. Então, Olha, ele vai buscar acordar essa mais cedo, meu solidão. amigo, é a solução para quem é pai. Eu digo logo, se ou você acorda antes dos meninos, ou você não tem tempo sozinho nenhum. Então, meu amigo, se você quiser rezar, olha, se você for pai aí, amigo, ou quiser ser pai, Fica a dica, né? já lhe Vou dou me logo acostumando então logo aí. o macete, meu amigo. Acorde mais cedo, antes dos meninos, porque senão, meu amigo, vai ser difícil. E aí também tem a comparação que Santa Teresa faz das primeiras com as segundas moradas, né? Ela vai dizer que a alma que está nas primeiras moradas, ela é um surdo mudo. Ou seja, é alguém que não escuta e também por não escutar não consegue falar, então não tem problema quanto a isso, né? Então, porque ela é surda, né? Porque ela é muda, por conta dessas más tendências. Porque ela é surda, porque ela ainda não está fazendo a sese. Né? Então, a alma que chega nas segundas moradas, ela começa a fazer a sese, que a gente já falou em lives passadas a respeito, né? Quando ela começa a fazer a sese, então ela vai começando a tirar a cera do ouvido para começar a escutar alguma coisa da voz do rei, que fala lá de dentro do salão real, né? Então, eis um dos grandes sofrimentos. Santa Teresa ela vai descrever que as segundas moradas são as moradas do grande sofrimento. Por quê? Porque você escuta os convites do rei, mas você não consegue falar de volta, você não Responder de consegue volta, né? responder, você não consegue corresponder a ele. Então você sofre por isso. Porque você escuta, você sabe o que tem que fazer, mas você não consegue. Entendeu? É um Você, sofrimento você grande. porque quando você estava nas primeiras moradas, você estava ali anestesiado, né? O paralítico, como ela fala. Agora você está mais sensível à voz. Então, você compreende melhor os apelos do mestre, como a gente colocou, né? Mas ao mesmo tempo você também você descobre melhor as inúmeras deficiências que há na sua alma. É por isso que você sofre. Porque você quer corresponder a Deus, você escuta agora, você quer corresponder, mas você não consegue. Não sai nada. Porque a tua alma está toda desfigurada, entendeu? Tem muita coisa para você trabalhar para poder Tem falar alguma muita coisa. coisa para você começar a dar os primeiros gemidos. Não são nem palavras que você vai conseguir corresponder a Deus. Tá? Então o sofrimento é muito grande nesse sentido. É por isso que esse sofrimento ele gera muitas vezes desânimo. E é por isso que muita gente que chega nas segundas moradas acaba desistindo. Né? Porque nós temos uma certa, principalmente nesse mundo que vivemos muito rápido, né? A gente quer respostas rápidas para tudo. Quer logo tá tendo voando pela casa, né? O cara quer logo. Eu Chega, li que, sei lá, Santa Teresa levitou, depois de comungar, eu quero comungar amanhã e levitar. li o castelo, terminei o castelo. Pronto, agora estou na sétima morada, né? Terminei o castelo. Já rezei Se 10 fosse Ave fácil Maria assim, aqui, ó. Vou subir. Vou já limpar resolveu, né? as teias de aranha aqui na sanca da minha casa. Pois é, então a gente quer as coisas muito rápidas, né? E quando chega nas segundas moradas, lembre-se, as moradas pares são aquelas que geralmente se demora mais ali. Porque são moradas de preparação, de purificação para uniões que acontecerão na morada posterior.
Então, as segundas moradas são moradas que talvez se demorem muitos anos você permanecer ali. Se você não tiver essa perseverança que o Bruno falou anteriormente, você vai desistir muito rapidamente. E aí, a última coisa que acontece também, de diferente aí nas segundas moradas para as primeiras, é que agora, meu amigo, você antes era um paralítico. Você antes não ouvia nem falava. Era fácil de ser arrastado para fora, né? Você era um insensível, meu amigo. O demônio lhe chamava, você ia sem nem saber que era o demônio. Você não entendia nada. Você agora, quando chega nas segundas moradas, que não tem mais o cisco no olho, você começa a enxergar a sala, a luz vindo lá de dentro do salão real. Você vai começando a enxergar as cobras, as servandijas, os bichos peçonhentos. Você começa a olhar para si, para compreender quem você é. Você está tendo um olhar mais apurado das coisas. E quando você está com esse olhar apurado, aí você vai começando a perceber quais são as investidas do demônio, né? Que aí Santa Teresa vai dizer vai se armar para atacar. Santa Teresa vai dizer que Satanás vai trazer o inferno inteiro para lhe tirar das segundas moradas. Entendeu? Não vem 3 demônios não, galera. Vem um inferno inteiro para lhe tirar das segundas moradas e fazer você sair do castelo ou ir para as primeiras. Regredir de alguma forma, tá? É um negócio assim que vai ser pesado, principalmente no âmbito dos sentidos, que como a gente explicou, é onde o demônio tem poder. Né? Então, pensamentos estranhos, N dificuldades que você vai dizer, sono, fome, preguiça, cansaço, tudo vai aparecer, meu amigo, tudo. Vai vir o inferno inteiro para impedir você de rezar. Pode se preparar. E o bom é que Santa Teresa, ela não alisa, ela diz a verdade, nua e crua. Pode se preparar, vai ser porrada, bicho. Vai ser difícil mesmo. Não tem boquinha. Ninguém passou por isso sem ter sofrido as mesmas coisas. Não tem, né? E ela vai dizer que não são coisas assim, não vai vir um demônio encarnado na forma de um cachorro para lhe morder, como aconteceu com o Padre Pio de Petretti. Não vai ser assim. Ela vai dizer, ó, os demônios começam a representar aqui as coisas do mundo, que são as cobras, né? E a fazer que seus contentamentos pareçam quase eternos. Então você vai começar a olhar o povo, né? O povo que está aí no mundo faz, olha, é ruim demais ser católico. O povo tá ali, ó, enchendo a cara, voltando bebo cego, feliz da vida, pegando geral, né? Domingo o povo passa o dia todinho aí comendo, não tem que sair de casa para ir pra missa. Vai pra praia. Vai pra praia, é muito bom. Olha, tá vendo fulaninho ali, tem problema nenhum ali, é a vida dele, ó, adultera, a esposa não sabe, não tem dificuldade. Então o demônio começa a lhe iludir, achando que o que tá lá fora, você tá olhando pela janela, o que tá lá fora, eles têm mais liberdade, mais gozo do que você que tá aqui dentro. Ele vai começando a criar isso daí, né? Aí ela continua. Trazem à sua memória os amigos que talvez você tenha perdido por conta disso, os parentes, o que os parentes ficam buzinando no seu ouvido, né? Ou então você era alguém muito estimado no seu grupo de amigos ou no seu trabalho e agora começou a ser caluniado, chamando você de papa-hoste, de padre, de frei, de seja o que for aí, né? Vai dizer que você fica com medo, olha, eu vou fazer a SESI? Eu não posso não, que eu tenho... Eu vou morrer, né? Eu tenho sinusite. Tá entendendo? Eu não posso não fazer não sei o que, não. Eu tenho anemia, eu não posso fazer um jejum. Porque senão eu vou ficar doente, vou morrer, vou pro hospital, pego o Covid e morro. Então ele vai criar 1000 coisas na sua cabeça, entendeu? Mil artimanhas, como a Santa Teresa vai dizer. Mil coisas para você desistir, para você ir arrefecendo o seu espírito e desistindo e querendo abandonar tudo. A gente tem que se ligar que isso aqui não é... Isso aqui é obra do demônio, minha galera. É obra do demônio. Então a gente tem que estar muito esperto para isso. O pessoal está se identificando aí, viu, Doug, nas respostas aí. Estão se identificando porque a vida é todo mundo. Exatamente o que acontece. É todo mundo, amigo. Não tem exceção, não. Todo mundo passa por isso. É só você se decidir por Deus que você passa por isso. Exatamente. Não tem boquinha, não. Nunca foi dito pra gente que seria fácil. Só foi dito que valeria a pena. Né? Então, no começo é realmente muito difícil. Né? Sabemos disso na prática aqui. Estão falando com vocês. Quando fala aqui de principiantes, você pode trocar por Bruno e Doug. Entendeu? Somos nós aqui. A gente tá fazendo um curso sobre as 3 primeiras moradas porque é onde a gente tá, entendeu? Não é porque a gente tá lá na frente falando do que a gente já experimentou e tal, não. Pelo contrário, é o que a gente vive. Igual, junto com vocês. Essas mesmas dificuldades, né? E aí vem uma coisa legal, né? Que Santa Teresa fala que Deus, ele vai... Essa energia que a gente precisa ter na batalha, né? Deus, ele vai observar essa energia que a gente vai gastando para isso, né? Porque ele quer reconhecer quem são os verdadeiros corajosos, que poderão beber o cálice e ajudá-lo a levar a cruz antes de lhes oferecer grandes tesouros.
Olha só, caraca, Santa Teresa agora, meu amigo, deu uma Ele não lapada quer, grande aqui. ele não quer os falsos, né? Ele não quer que você diga, se tivesse lá fosse eu no lugar de São Pedro, eu dava nos bandidos tudinho e levava Jesus nas minhas costas, né? Tem Eu não gente que cortava diz só a isso, né? orelha, não, eu cortava duas orelhas de Malcolm. Mas, meu amigo, não tem quem me segurasse não para salvar Jesus ali no outro, não. Pense, meu amigo, eu derrubava tudinho na rasteira. Não é doido? Eu matava na peixeira. Exatamente. Quanta gente diz isso nas coisas da fé, né? Tem muita gente que fala isso, né? Que, se fosse eu, com certeza eu resolveria. Então, Deus, ele vai realmente provar Ixi, a deu uma sua travadazinha vontade, aqui. né? Voltou. Foi? Aqui no Voltou. meu tá tudo ok. Agora, o Deus, que é ele vai interessante. realmente provar a sua vontade, né? Você vai ser provado. Vai ser uma provação. Que é exatamente diferente da tentação. Ele vai provar você para saber se você tem a determinada determinação. E aí tem um ponto interessante nesse trecho. Eu convido. De vez em quando eu estou dizendo uma coisinha para vocês fazerem em casa, né? Medita tal ponto e tal. Quem está fazendo, com certeza está tirando bom proveito disso. Olha, outro ponto. Esse é o ponto que você deve meditar essa semana. Olha que bonito. Ele vai reconhecer quem são os corajosos, que esses corajosos aí, que têm ânimo, que têm essa determinada determinação, são eles que poderão beber o cálice e que irão ajudá-lo a levar a cruz, antes de ele lhes oferecer grandes tesouros. Ou seja, Jesus não... Sofrimento vem antes, né? Olha quem ele está buscando. Ele não está buscando aquele cara que ele diz assim, que inclusive, isso aqui é muito falado nos evangelhos, né? Ó, se vocês me seguirem, né, vocês vão ter que renegar a si mesmo, a sese, né? Pegar a cruz e me seguir. E aí vocês vão ter o quê? Vocês vão ganhar... Aquele que perder gado, terras, família por mim, ganhará 1000 vezes mais, né? Ele está indo além do que ele fala nos evangelhos aqui, que Santa Teresa traz pra gente. Ele não está apresentando recompensa e a missão. Ele está chamando você só para a missão. Você assumindo a missão e cumprindo a missão direito, aí ele vai apresentar os tesouros. Então perceba que aqui é um gesto, porque pode parecer um certo egoísmo, né? Um certo interesse da nossa parte, né? Aceitar a missão pensando no céu. Isso é muito bom, isso é o que a gente chama da contrição imperfeita. Né? Esse sentimento ainda está imperfeito. Agora, o que é o sentimento perfeito? O sentimento perfeito, o amor perfeito a Cristo, é quando eu busco ser um sirineu e carregar a cruz com ele, simplesmente por amor. E não esperando a recompensa que vai ter lá no céu. Tá entendendo? Então, isso aqui é a perfeição da união. É quando eu busco o Cristo pelo buscar e não pela recompensa que vai ser adquirida. Esses são os verdadeiros corajosos. São esses que Santa Teresa diz que são as almas grandes, né? Aquelas almas que agradam mesmo o coração de Deus, né? E aí ela vai dizer ainda que Deus vai permitir que algumas dessas almas elas sejam mordidas pelas cobras. Deus vai permitir isso, né? Por quê? Para que você aprenda a se proteger, para que você entenda qual é o tamanho da dor da cobra, para que você entenda como ela ataca para você se defender. Para você que não querer ter uma cobra de estimação também, né? Junto de você. Também, né? Ou seja, não ter pecados de estimação, não ficar cultivando pecadinhos na sua vida para dizer, não, isso aqui nunca vai me atacar. Aí Deus faz a cobra te atacar e você sente a dor. E vai ver que não pode manter, né? Não pode ter pecadinhos de estimação. E aqui vem o ponto que quando eu li isso aqui nas Segundas Moradas, eu fiquei assim, abismado e até hoje eu guardo isso. Deus, às vezes, ele permite que as cobras nos mordam para ver se nos pesa muito a ofensa que causamos a ele. Diga aí, bicho. Sério, isso aqui é um negócio aqui. A gente podia acabar a live agora para todo mundo ir para casa, desligar o celular e pensar nisso. Olha só, Deus ele permite o pecado para que ele veja em nós o quanto nos pesa ter ofendido a ele. E isso é um negócio assim, muito sério. Né? Muito sério mesmo. Muito, muito. A gente tem que pensar e meditar muito sobre isso. Então por que a gente está falando assim, dessas coisas, do demônio, das dificuldades? Porque é muito comum a alma que está nas Segundas Moradas, ela está aos tropeços ali. Ela está naquela frequência boa de oração e ela começa a desandar e volta e cai num pecadinho ali, e quase cai num pecado mortal, mas se segura e foge da tentação e pá. E ela fica ali lutando nas Segundas Moradas. Deus ele permite isso por N motivos, né? Porque Deus sempre tira um bem de um mal. Vai dizer Santo Agostinho, Santa Teresa repete isso, né? Não deixeis de querer avançar, pois dessa mesma queda Deus extrairá o bem. Ela bebeu isso de Santo Agostinho, com certeza. Tá? Então, a gente tem que ter essa confiança. Por isso que a grande arma das Segundas Moradas é a perseverança. Ela vai dizer isso no livro, no capítulo, né? No capítulo único das Segundas Moradas.
O segredo das segundas moradas é a perseverança. É não desistir. É não desanimar. Que é a grande coisa que nos torna tíbios, né? O desânimo. Caraca, eu já tentei tantas vezes, não consigo, desanima, chuta o pau da barraca. Não desanimar. Ter perseverança. Aí o Frei coloca várias perseveranças que a gente tem que ter. Perseverança nas provações exteriores e na aridez. Perseverança para suportar que sejamos perseguidos por maus pensamentos. Perseverança para reencontrar o recolhimento toda vez que se perde. Perseverança para continuar a lutar, apesar de todos os obstáculos, e não deixar de avançar nunca até ter chegado à fonte da vida. Então, perseverança é não desistir. Não tem outro segredo. Não tem outra coisa a se falar a respeito, tá? Então, Que força, mais? né, amigo? Tem essa energia aí. Tenha energia. Não desista. Não desista e pratique. Olhe para o seu horário e garanta um horáriozinho de oração no seu dia, né? A partir de hoje, a partir de agora, a partir de hoje de noite. Quando você terminar, se você não tiver com oração contínua, defina seus horários, pare um pouquinho antes de dormir, olhe seu dia de amanhã, defina seus horários e vá rezar. Separa aí pelo menos 15 minutos de oração, pelo menos isso. Não precisa nem ser uma oração mental, uma oração... você pode pegar o Evangelho do dia e ficar lá refletindo. Pega o Evangelho do dia, lê, escuta uma homilia de um padre que você goste e depois fique lá refletindo. Faça alguma coisa. Tenha energia, não deixe para amanhã. Faça alguma coisa, comece hoje. Se puder já rezar hoje, já reze. Se não puder, já prepare o dia de amanhã. Faça tudo isso, mas não deixe para lá. Faça isso, porque a gente precisa estar pelo menos na segunda morada. Eu queria que todo mundo saísse do curso pelo menos na segunda morada. Era isso que eu queria, o que eu mais queria. Beleza, então a gente está falando da energia, né? Essa energia que você tem que saber que desde sempre vai ser muito difícil. Principalmente quando a gente está aqui nessa parte mais purgativa, nessa via purgativa, né? Então, as primeiras e as segundas moradas marcam de forma muito clara essa via purgativa, né? As terceiras ali já vai chegando, já se começa ali a enxergar essa via iluminativa, né? A luz começa a aparecer de forma mais clara para a gente. Então, enquanto estiver na via purgativa, vai ser difícil. Ela está falando purgativa. É purgação, é sofrimento. E aí, tem mais um ponto a respeito dessas coisas que se precisa ter, né? Para caminhar aí nas segundas moradas, que é sobre a discrição e a liberdade. Que aí, isso aqui é até engraçado, assim. Porque esse é um assunto muito complicado. Quando a gente fala assim de recolhimento e tal, porque tem muita coisa escrita por aí fora, você lê muita coisa, mas você não sabe como colocar na prática. Né? Quando Santa Teresa fala assim dessa discrição e dessa liberdade de espírito, é você entender que tem que ser leve. Apesar disso tudo, dessa força que a gente vai ter que usar aí, tem que ser algo leve, tem que ser algo assim que você não pode forçar o recolhimento. Tá entendendo? Tipo, vou rezar agora, vou fazer minha Lexio Divina aqui, minha oração mental, vou fazer agora aqui. Se eu não sair sem um negócio, assim, um arrepiozinho, sem sair com algum propósito muito firme, eu vou ficar aqui até... Não pode ser assim, tá? Principalmente para os principiantes. Você não pode fazer como Santa Teresa fez no dia, né? Se ajoelhou lá e disse, Senhor, eu só saio daqui quando o Senhor mudar meu coração. Ela estava muito avançada quando ela fez isso, né? Isso pra gente, né? Para nós principiantes, a gente não pode agir desse jeito. Essa violência que você coloca ali de Deus tem que me falar, porque eu tô aqui fazendo o recolhimento e tal. Não pode ser assim. Essa violência ela pode estragar tudo. Tá? Ela pode A violência que a gente fala é a violência contra as más inclinações. Isso, a violência você na deve ser sede. violento contra as suas más inclinações, contra os seus Exato. pecados. E aí sim violento. Mas com Deus, né, quando você está falando de amizade, você não vai ser violento com o seu amigo. Né? Você tem que começar a tratar de amor. Você tem que ser amável, né? Tem que ser uma coisa suave, né? É uma brisa suave. O Espírito Santo é uma brisa suave. Ele não vai... A gente falou até disso, né? Como o profeta Elias, ele fala disso, né? Que teve o trovão, teve não sei o quê, e Deus se apresentou na brisa suave. Então, para essa oração, para se recolher, para uma oração de recolhimento, precisa ter uma suavidade. Você não pode ir com muita sede ao pote, né? Porque é um tratado de amor, de amizade, né? Você não vai ser violento com a amizade. Isso. E aí você tem que entender que tem coisas que tem que ser evitadas ali, né? Por exemplo, ela vai dizer,
o Frei vai dizer que Santa Teresa riria de uma alma que na hora do recreio, ela, não, vou fazer recolhimento, vou rezar. Não, meu amigo, não pode ser, entendeu? Tem hora para tudo, né? Exato. Ela vai dizer assim que em algumas coisas Santa Teresa ela prioriza, dá mais importância ao bom senso do que à devoção. Porque a devoção você consegue adquirir rapidamente, o bom senso não. Então, essa temperança, esse bom senso que você tem que ter das coisas, né? Aí eu tenho horário para rezar todo dia, beleza. Teve um dia que eu acordei com dor de cabeça, fui rezar no meu horário lá, não consegui rezar direito, aí você fica se martirizando e tal. Tenha bom senso, você tá doente. Entendeu? Então, são coisas que você vai entendendo assim, que o diretor espiritual vai conseguir te ajudar mais, além de deixar escrupuloso, nem te deixar relaxado demais. É você conseguir encontrar esse meio termo, esse bom senso, né, esse critério que tem que ter, que é muito importante. E aí, já está acabando aqui, eu acho que eu tenho mais uns 5 minutos, né? O último ponto, então, que é sobre a magnanimidade, que é algo bem a cara de Santa Teresa, né? É um desejo, né? Na verdade, a magnanimidade é um desejo. A sua alma deve desejar a união lá final. Isso não é um orgulho, não é você se achar superior aos outros. Então, quando você deseja unir-se a Deus, ou seja, você deseja ver a Deus de verdade, você deseja que sua alma se torne uma com Deus. E quando uma alma com Deus é uma alma grande. Ou seja, é exatamente isso que quer dizer magnanimidade, né? É uma grande alma, né? Uma alma, uma ânima magna, né? É uma alma grande. Então, uma alma grande é um grande santo. O seu desejo eu quero me unir com Deus. E você querer se unir com Deus é você querer ter uma alma grande, você querer ser santo. Sonhar alto, né? Sonhar alto, você deve ter os pés no chão, né? Saber começar agora, fazer o beabá, o feijão com arroz aqui, mas mirando o céu. Né? Você olha a escada, a Santa Escada, né? Como São João Clima, quando você olha lá a escada, e você vê que o fim é o céu. Então você tem que ter o desejo, você não pode mirar um patamar, né? Você não pode mirar, não, eu quero chegar aqui no meio do caminho, se eu chegar no meio do caminho, tá bom. Não, amigo, você tem que ter um desejo, uma determinada determinação verdadeira de se encontrar com Deus. Se Deus vai lhe levar lá em cima, ele pode lhe levar, mas você tem que desejar. Tem que partir de você, tem que ser uma vontade, você tem que ter vontade de fazer isso, né? Então tem que ter um desejo de ser uma grande alma, de ser uma alma que vai se unir a Deus. Tem uma frase que o Frei coloca lá no livro, não sei direito de quem é, esqueci de colocar, mas ele diz assim: Teresa é grande dos pés à cabeça, mas da cabeça para cima ela o é incomparavelmente mais. Né? Então, essa magnanimidade é o que marca muito Santa Teresa de Jesus. Ela olha muito para o alto, assim, ela sonha coisas grandes, né? E aí todas as filhas de Santa Teresa beberam do mesmo jeito. A gente vê Santa Teresinha como um grande exemplo, né? Você consegue encontrar uma alma nos nossos tempos mais magnânima do que a alma de Santa Teresinha? Não tem. Porque o magnânimo não é só aquele que sonha alto e por sonhar alto ele é orgulhoso. Olha só que orgulho. Eu quero ser um santo de sétimas moradas. Isso é um orgulho da parte daquela pessoa. Pode ser, se essa magnanimidade não vier acompanhada da humildade. Exatamente. Se você quiser ser santo para se mostrar aos outros, não, eu quero ser santo para ser o cara do meu grupo de oração. Que é esse caso que eu citei. Na hora do recreio, o recreio, para quem não sabe, é o momento de fraternidade das irmãs. Ela tem dois irmãs, das carmelitas, né? Elas têm 2 horários de recreio. Né? Na hora do almoço, na hora de jantar, elas ficam 1 horinha ali conversando, brincando, rindo, às vezes fazem uma dinâmica entre elas mesmo, uma brincadeira, né? E aí, não, na hora do recreio não vou, eu vou rezar. Então, às vezes, isso é um orgulho, né? É aquela alma, escrúpulo, o demônio se utiliza disso, cuidado, né? A alma que quer mostrar para as outras que ela está sendo generosa com Deus. Só que no fundo, ela tem orgulho, o demônio vai atacar as duas coisas. Quer se mostrar melhor do que as outras. O demônio ele vai te dar deleites na generosidade, fazendo que você se sinta mais generoso com Deus e vai, ao mesmo tempo, inflamar o teu orgulho com isso daí. Então tem que ter muito cuidado, né? Percebo que é um pisar em ovos, porque a gente está trabalhando com um inimigo que conhece muito bem das suas táticas, né? Por isso que é tão importante o diretor espiritual, né? Eu acho que Harry estava falando aí que realmente é muito difícil encontrar um diretor espiritual. Mas demais. Infelizmente é a nossa realidade. A gente tem que buscar. Se não consegue um diretor espiritual, arruma alguém mais experiente para ficar te ajudando, ficar te acompanhando, te dando dicas, enfim, conversando com você de alguma forma, te instruindo, né? Mas é muito importante, é essencial mesmo, né?
Então, Santa Teresa vai dizer assim, que ela quer que o principiante, que ainda não fez nada, ele pelo menos, apesar de ser pequenininho, que ele tenha um desejo muito grande. Né? Por isso que é importante a gente falar, quando a gente está aqui conversando, a gente falar das quartas, das quintas, das sextas, sétimas moradas. Porque falar dessas moradas mais superiores, isso vai nos ajudar a querer aumentar esse desejo no nosso coração, a alcançar aquilo, a chegar lá. Né? Então, são muito importantes por conta disso. Né? Santa Teresa vai dizer, causa-me forte impressão a grande importância que tem nesse caminho procurar grandes coisas. Mesmo que não tenha as forças, logo, a alma vence uma enorme distância. Contudo, como uma ave de asas fracas que cansa e para. É tipo uma galinha. Né? A galinha ela quer voar ali, mas não consegue. Mas pelo menos ela quer voar, entendeu? Ela Exatamente. quer voar como uma águia. Né? Tem que haver desejo. Ela não desistiu ali, eu não consigo mesmo, minhas asinhas são curtinhas, eu não consigo voar, então eu vou ficar só assim mesmo. Não é. Ela quer voar. Ela tenta voar. É igual um filhotinho que está aprendendo a voar. Se arrisca, tropeça, cai, mas se arrisca, entendeu? E aí, esses grandes desejos, vai dizer o Frei, né? Esses grandes desejos, eles são o sinal que vai distinguir as almas que são destinadas às grandes coisas. A alma que sonha pequeno, ela vai ser uma alma pequena. Vai. A alma que sonha grande, se você olhar, todos os santos sonharam muito grande. Posso dizer a vocês que isso em qualquer coisa da vida, viu, gente? Não é só na alma, não. Em qualquer coisa da vida. Seja no trabalho, seja na família. Se você mirar baixo, vai sempre ser baixo. Exato. Tem que mirar alto mesmo. Exatamente. Tem que mirar alto. Né? Então, para terminar, né, aquele ponto que a gente já estava conversando um pouquinho antes, que essa grandeza de alma, essa magnanimidade e a humildade são coisas que se completam. Né? Uma dicotomia né? divina, né? Isso. Eu não sou dono de nada, mas por ter Deus tenho tudo, né? Mesma coisa, você Exatamente. quando tem a alma que é imensa, né? Que é uma alma que se junta a Deus, ela é banhada na humildade, porque ela sabe que ela só é grande porque ela tem Deus. Né? Sem Deus ela não é nada, com Deus ela é a maior alma. Né? Então isso aí é a dicotomia da magnanimidade verdadeira, da grande alma verdadeira. Né? Que ela sem Deus, ela é a menor das almas. Mas com Deus ela é a maior das almas. Ela vira mãe espiritual, como a Santa Teresa é. Mãe espiritual dos cristãos. E aí a gente colocou no material aí 2 trechos de Santa Teresinha do Menino Jesus. Tá? O primeiro ela fala, pensava que nascera para a glória, e procurando o meio de consegui-la, Deus inspirou-me os sentimentos que acabo de escrever. Fez-me compreender, ainda que minha glória não aparecia aos olhos mortais, que consistiria em me tornar uma grande santa. Aí você pode dizer, que menina mais orgulhosa, olha só, querendo ser uma grande santa. Este desejo poderia parecer temerário, considerando quanto era fraca e imperfeita, e como ainda o sou, após 7 anos passados em religião. Contudo, tenho sempre a mesma audaciosa confiança de me tornar uma grande santa, pois não conto com os meus méritos. Aqui entra a humildade. Não conto com os meus méritos. Não tendo nenhum, não tenho mérito. Mas espero naquele que é a própria virtude, a própria santidade. É ele somente que, contentando-se com meus fracos esforços, haverá de me elevar até si e, cobrindo-me com seus méritos infinitos, fará de mim uma santa. Então, essa é a magnanimidade. A pequena via, né? A pequena via aí. Eu quero ser santo, mas é Deus quem vai dar. Porque dependendo de mim, eu não consigo nada. Né? Então, é realmente uma arte você conseguir harmonizar as duas coisas aí. Né? Essa energia, essa descrição que se tem que ter ao mesmo tempo, essa temperança, né? Essa magnanimidade e essa humildade ao mesmo tempo. Isso é algo que você tem que ir com o diretor espiritual lhe ensinando. Né? Essa moderação, que geralmente se tem que ter no início, né? E devagarzinho, para depois você ir crescendo. Né? Para que você não entre em excessos e acabe destruindo sua vida espiritual. É isso, falta aqui 50 segundos. Rezemos, e aí, pessoal, então. amanhã a gente tem uma live, né? A gente vai fazer uma live amanhã, excepcionalmente, na terça-feira, mesmo horário. A gente vai continuar, porque a gente está aí na reta final. Então, sintonize aí no nosso... 7h30 a gente se encontra aqui no nosso canal amanhã 7h30, ok? Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Santa Teresa de Jesus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Até amanhã, pessoal. Um abraço. Até amanhã, pessoal. Amanhã 7h30, espero todo mundo.